Bom, boa noite para vocês todas. É um prazer estar aqui. Parece que foi ontem que a gente se viu, né? E foi. Foi muito... É sempre muito bom, de verdade, agora a gente fazer esse tipo de troca, porque quando a gente consegue fazer um mergulho, assim, um raciocínio maior, é que nem pensar em voz alta, né? É muito bom, porque depois, o Roberto, seguiu por mais umas 2 horas, né? A gente que veio no WhatsApp, a gente que foi no Insta, isso eu acho muito bom. As pessoas saírem com vontade de conversar mais sobre o assunto, eu acho isso fantástico, que mostra que, no mínimo, provocou, né? Provocou e provoca esse tipo de raciocínio e de mergulho, porque, que nem eu falei, as minhas palestras, até a aula que eu dou na pós-graduação, eles acabam chegando no assunto comunicação, mas sempre começam no assunto vida. Eu não consigo, não adianta. É do meu feitio trazer sempre um pouco de vida. E hoje não vai ser diferente. Então, quem é que não estava ontem aqui? Só levanta a mão quem não estava. Uma, deixa eu mudar de página. Aparentemente, todas estavam, exceto a Marlene, né? É isso? É que são 3 páginas aqui, eu acho que eu estou conseguindo ver todo mundo. Ok, muitas estão com a foto, né, com o vídeo interrompido, mas eu acredito que a maioria assistiu ontem, então a gente pode partir dessa premissa de já avançar, tá bom? Quando eu projeto, que nem ontem, quando eu projeto a tela, fica bom para vocês, assim, assistir a tela e eu ficar falando só minha voz? Tranquilo. Tá bom. Aí poupo vocês do meu rico rostinho aqui. Então vamos lá. Olha aqui. Hoje nós vamos falar, então, ontem nós falamos sobre posicionamento, a importância de ser original, a importância de ter um discurso único, a importância de parar de ficar olhando para os lados para imitar, mas sim para, claro, saber tudo o que está acontecendo. É evidente que existem pessoas e assuntos e causas e eventos, enfim, que nos inspiram, não é isso, não é deixar de ter inspiração, mas é deixar de ter, assim, medo, vergonha, ou, né, perder a vergonha de ser quem a gente é, com a nossa personalidade, nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir. Eu recebi muitos relatos assim: ai, que bom, fiquei muito feliz porque eu sou uma pessoa autêntica, eu ficava preocupado se isso era bom ou não. É sensacional, tá? Então hoje eu quero falar sobre o tempo. Por que o tempo? Porque a gente vive um momento da imposição da velocidade das redes sociais, mas sobretudo da internet. Vocês não fazem ideia, ou fazem, claro, mas não têm talvez a dimensão de como a internet acelerou a nossa vida, acelerou a percepção de tempo. Então, não precisa nem voltar muito no tempo. A gente, quando... Eu tenho 45 anos. Quando eu comecei a trabalhar com 17 anos numa agência, a gente mandava imprimir um anúncio, um arquivo, e saía para tomar um cafezinho, porque demorava. Era naquelas impressoras matriciais. Então, olha como era a relação do tempo. Ninguém nunca reclamou. Hoje, se não sair na hora, a gente já está chutando a impressora. Então, a relação com o tempo mudou muito. E essa imposição dessa velocidade veio do advento da internet, sem dúvida alguma. Então, olha que curioso isso aqui. O que vocês fazem em 1 minuto? Nós, na publicidade, fazemos muita coisa, né? Nós fomos criados para fazer os comerciais de 30 segundos. Todos os comerciais que vocês assistem na televisão, 99% têm o mesmo tempo, é 30 segundos. Então, a gente até consegue fazer alguma coisa porque foi treinado para fazer. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente consegue fazer em 1 minuto? Parece pouco, né? Parece nada. Mas olha o que acontece em 1 minuto no universo da internet, né? Isso aqui é um dado de 2019. A cada minuto, 1 milhão de pessoas se logam, né? Se conectam no Facebook. A cada 1 minuto, 4,5 milhões de pessoas assistem vídeos no YouTube. A cada 1 minuto, quase 350 mil pessoas dão scrolling, né? Ou seja, passam o Instagram para baixo para ficar dando uma bisoiada ali. A cada 1 minuto, 1,5 milhão de pessoas tentam achar a alma gêmea no Tinder. Olha aquilo ali. A cada 1 minuto e assim por diante. 700 mil pessoas acessam Netflix, quase 4 milhões de pessoas fazem buscas no Google e assim por diante. Esta é
a relação com o tempo a partir da consolidação e da efetivação da internet na nossa vida. Olhem a velocidade com que as coisas acontecem. Até a internet se consolidar, até a internet ser uma realidade para todo mundo, embora, não sei se vocês sabem, em torno de 20 a 25% dos brasileiros não têm acesso à internet. Então, eu acho importante dizer isso, porque volta e meia alguém pensa em fazer uma campanha, ou uma campanha de empresa, ou uma campanha política, e acha que está falando com 100% de um eleitor conectado, que todo mundo tem acesso às mesmas coisas. E não é verdade. Num país com tantas desigualdades sociais, nós ainda temos 20 a 25% das pessoas sem acesso à internet. Um dado curioso para a gente levar em consideração. Mas até o advento da internet, o conceito de geração era mais ou menos 10 anos. Sabe quando a gente fala assim? No meu tempo era diferente. No meu tempo... Na verdade, a gente está sempre se referindo ao meu tempo, é sempre quando a gente era mais jovem. E quem é que faz parte daquele tempo? Normalmente, pessoas que estão numa idade no intervalo de 10 anos. Então, a cada 10 anos, uma geração nova. Sempre foi assim, desde o Homem das Cavernas, né? Só que essa é a primeira geração, essa que nós estamos agora, dos jovens de agora, é a primeira geração que não reproduz a anterior. Todas as gerações até agora eram gerações que aperfeiçoavam a geração anterior, mas seguiam os mesmos hábitos. Elas davam uma aperfeiçoada, pegavam dos pais os principais ensinamentos, davam uma contextualizada para o seu tempo e seguiam os mesmos hábitos, né? O que acontece de uns anos para cá é que as gerações agora estão rompendo com as gerações anteriores. Os conceitos até então que vinham de seculares, que vinham de mais de um século, muito mais até, mas sobretudo no último século, todos eles foram questionados, no mínimo, e muitos deles foram rompidos, né? Porque esse momento que a gente está vivendo, vocês já ouviram aquele termo disruptivo? É um termo bem famosinho. Eu quero uma campanha disruptiva, não sei o que é disruptivo, porque rompe, não segue, não permanece repetindo aquilo que vinha sendo feito, rompe. E é o que nós estamos vivenciando, uma geração que quase que ignora o que foi feito para trás. E a gente tem que levar isso bem de perto e conhecer isso de perto, porque são esses os futuros eleitores, são esses os futuros consumidores, essa é a sociedade de amanhã, logo depois. Então a gente tem que estar muito ciente, está vindo uma transformação absurda pela frente, certo? Eu peço que todo mundo ponha o áudio no mudo, tá? Clique no microfonezinho e deixe no mudo. Vamos lá. Os hábitos, as crenças e todas as marcas que a gente conhecia ou ficaram ou estão ficando para trás. Isso não é para a gente ficar assim, nossa, que nostálgico. Mas quem não souber fazer uma transição e se manter atualizado, vai ser engolido pelo tempo. Vocês podem me cobrar isso, tá? Olhem essa questão aqui. Até a última geração, portanto, até alguns anos atrás, uma marca sozinha era associada à felicidade. Ela representava todos os... Vou botar no mudo, por favor, gente. Ela representava os ícones, os símbolos, a simbologia de felicidade. Você sabe que marca é essa? Essa aqui. Lembram dessa marca? Pois então, a Kodak, marca de filmes, né, fotográficos, era, e por muito mais de 100 anos foi, referência e sinônimo de felicidade, de viagem, aniversário, de casamento, de registro de momentos importantes, porque as pessoas só, ainda mais quando tinha um filme que não era assim ao acesso da mão como é um celular, as pessoas só registravam fotograficamente aquilo que era super relevante. Até tu ia numa viagem, tu tinha 36 fotos, 24, e não podia errar. Então tu não gastava com qualquer coisa. Hoje, vocês fazem uma foto e editam 35 vezes
E se tu faz uma foto, então, assim, com a minha irmã ou com a minha mãe, tem que repetir 89 vezes, porque elas nunca se gostam. Então, isso é a realidade de hoje. A gente tem esse mecanismo de poder repetir, mas não era assim. Então, os momentos eram mágicos, aqueles importantes. Então, imagina a força e o que ela estava associada à Kodak. Por isso que a Kodak estava em tudo que é lugar. Qualquer lugar minimamente turístico, lá tinha uma lojinha de revelação de filme. Mais de uma, 30, 20, 10, depende do lugar. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Isso aqui é o Vaticano, o menor país do mundo, que fica dentro da cidade de Roma, né? Só no Vaticano, que é pequeno, gente, é bem pequeno, só no Vaticano existiam mais de 80 lojas da Kodak de revelação de filme, porque as pessoas estavam ali fazendo turismo, faziam as suas fotos e queriam revelar em 1 hora. Lembram? Era assim, ó, revelação em 1 hora. Então, esse era o mercado da Kodak, extremamente rentável, extremamente profícuo, e não parecia nem no mais remoto pesadelo que eles estariam ameaçados. Essa marca, então, era sinônimo de viagem, felicidade, amigos, fotos, e foi líder por mais de 100 anos. Só que ela parou no tempo, não soube ler o que estava acontecendo. Por isso que a gente não adianta ser bom hoje, a gente tem que estar atento para continuar bom e relevante por mais anos. Senão a gente é bom só hoje e é engolido pelo tempo, pela defasagem que é cruel e não perdoa. Né? Então, ela ficou parada e mesmo sendo líder, gigante, uma empresa de US$ 1 trilhão, ela pediu concordata, que é a recuperação judicial, que é a falência. Vejam como todos estão sujeitos a quebrar, inclusive os gigantes. E quando eu falo de marcas, eu estou falando de candidaturas, de pessoas, de mandatos, de personalidades públicas. Todos nós somos uma marca, todos nós somos um produto. E esse produto e essa marca precisa ser up to date, que a gente chama, que é estar sempre atualizado, porque senão a gente fica irrelevante. A primeira coisa que a gente acaba ouvindo como explicação nesses casos é que tem um microfone aberto aí, alguém tem que, por favor, desligar os microfones todos. A primeira coisa que a gente ouve como explicação é assim, o mercado já não é mais o mesmo. Alô? Por favor, desligar os microfones. O mercado já não é mais o mesmo, quebrou porque não tem mais consumidor para isso, porque ninguém mais gosta disso. Essa é uma desculpa. A gente, como ser humano, está sempre inventando uma desculpa, né? Não deu certo porque a gente... Lá o pessoal é muito burro, lá o pessoal é muito cabeça dura, lá o pessoal não sei o quê. Não é assim? Só que, na verdade, na maioria dos casos, e este aqui é um deles, a gente tem um microfone aberto. A gente tem essa explicação não cola, não cola. Por quê? Porque esse mercado que a Kodak atuava simplesmente explodiu, melhorou demais, 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 demais. Nunca se viajou tanto, nunca se fotografou tanto, nunca se compartilhou tanto a nossa vida com os nossos amigos. Então, tem mercado mais perfeito e contexto e cenário mais perfeito para uma empresa de fotografia? Vejam como é cruel a gente ser arrogante ou não dar atenção para a atualização. A gente vira uma Kodak, que um dia foi super importante e hoje não é nada. Né? Só para vocês verem, aquele mercado que era todo da Kodak, individualmente, sozinha, dona, líder, dona do campinho, foi dividido em várias empresas. Hoje, uma das marcas referência em viagem é o Airbnb. Hoje, a marca sinônimo de amigos é o Facebook. Hoje, a marca que é sinônimo de fotos é o Instagram. Embora o Facebook e o Instagram sejam da mesma empresa, os produtos e as marcas são separados. Então, o mercadão que a Kodak tinha foi dividido em vários mercados, e todos eles absolutamente lucrativos. Essas marcas que eu citei estão entre as 20 mais valiosas do mundo. Ou seja, a gente está falando de empresas de trilhões de dólares, que foram justamente ocupar o espaço daquela que era dona sozinha daquela memória
e daquela referência e precisou, então, quer dizer, não conseguiu se atualizar e deixou um espaço, um buraco, uma lacuna para outras marcas ocuparem. Desculpa, eu volto a dizer que tem um microfone aberto aí, a gente acaba não conseguindo fazer aqui direito. Põe no mudo, por favor. Vamos lá. É o rosa, pode ser? O rosa ou a rosa, desculpa, tem que botar no mudo. Bom, é mais fácil a gente atribuir o fracasso da gente a terceiros, a outros, do que a gente sair da zona de conforto. Onde é que isso tem relação com vocês, vereadoras, com vocês que são pessoas públicas? Em tudo. Porque quando a gente deixa de fazer o dever de casa, de cuidar de uma atualização constante da nossa forma de ser, dos nossos temas que a gente aborda, nas nossas ferramentas de comunicação e trabalho, a gente simplesmente desaparece. E essa geração que está vindo, que tem esse comportamento de romper com o que foi até então valor e até então era o que era mais usual, essa geração não vai perdoar. Quando essa turma que tiver hoje aí pode inscrever, de 8 anos a 15 anos, quando essas pessoas daqui a 10 anos estiverem votando e no mercado de trabalho, quem não se atualizou, quem não conseguiu dialogar com essas pessoas vai ficar fora. Porque mesmo que exista um contingente, o Brasil é um país que vai ficar envelhecido, um contingente grande de pessoas mais velhas, o tom, o ritmo, quem vai dar é essa geração. Tanto é que os trabalhos serão híbridos, tanto é que o que a gente viveu na pandemia agora é uma espécie de test drive do que vai ser daqui a 5, 6 anos, né? A gente vai viver muito mais perto das pessoas que a gente gosta, mais em casa e trabalhando remotamente, e esses assuntos e atributos são muito ligados com a tônica dessa geração que está vindo. Então tem que se atualizar e se manter esperto, porque senão não vai ter espaço. Eu sempre uso exemplos próximos de mim, porque daí não fica teórico, né? Eu não pego num livro isso que eu estou falando. Aliás, eu não leio livro técnico, nunca li. Eu sempre fui um cara empírico, um cara que tem formação. Eu sou formado em publicidade e propaganda pela PUC, eu dei aula na PUC desde 24 anos, depois dou aula na pós, tudo bem, mas eu nunca fui uma pessoa ligada na teoria. Eu sempre gostei do pé no barro, da realidade, do dia a dia. Então, os exemplos são sempre reais, tá? Nunca vocês vão verem de mim aqui em qualquer palestra ou curso, só um parênteses, nada que eu peguei ali de um livro ou da internet. São coisas que acontecem e aconteceram comigo. E aqui é um caso. Na minha família tinha uma empresa que vocês que são do Rio Grande do Sul aí, provavelmente alguém vai lembrar, que tinha domínio, foi fundada pelo meu avô, tocada pelos meus tios e pelo meu pai. E é uma empresa que tinha domínio, tinha alcance, tinha liderança, mas achou que ia ser sempre líder, que ia ser sempre bem vista e não fez o dever de casa e, ó, escafedeu-se, quebrou. Tá? Lembra? Alguém conhece essa loja aqui? Provavelmente alguém conhecia. JH Santos. JH Santos. JH Santos nada mais é do que José Honorato dos Santos, meu nome do meu avô. Eu sou José Honorato dos Santos Neto. Então, quando se fica parado, eu brinco que ela durou 80 e poucos anos, mas na minha vez não tinha. Com 15, 16 anos eu não conseguia alcançar o meu sonho, que era de trabalhar lá, nem que seja empacotando, mas eu tinha muita vontade de trabalhar na empresa e os meus primos, os tios, não souberam fazer uma leitura correta do momento, e quando a gente não consegue ler o cenário que a gente está vivendo, meus amigos e minhas amigas, a gente é engolido. Foi o que aconteceu, mesmo sendo uma empresa de 80 e poucos anos e mais de 200 lojas. Então, durou 80 anos, 75 anos para construir e 5 para morrer. Isso é fundamental, gente. Vocês constroem uma reputação, às vezes, em 40 anos e perdem em 5 minutos na internet. Vocês constroem uma carreira em 30 anos e perdem num vídeo mal feito, uma palavra mal colocada ou numa postura equivocada. Destruir é muito mais rápido do que construir. Fica a dica. Aí, qual é a desculpa? Lembra que a desculpa aquela da Kodak era o mercado piorou, então por isso que não deu certo. Eu abri aqui a minha agência de comunicação e não consegui, exemplo, né? Tô numa brincadeira que estou fantasiando. E não veio nenhum cliente, daí eu, ao invés de dizer, o que será que eu não estou fazendo, eu não estou entregando, o que eu estou transparecendo de errado, eu
como ser humano, provavelmente vai me ocorrer colocar a culpa no mercado, né? Não, é porque é a crise, porque eu não... Qualquer coisa, menos um erro ou uma falta de compreensão minha. Outra desculpa muito sarrapada é o tempo, né? Ah, não, mas é que hoje em dia está diferente, o pessoal está só fazendo direto os seus materiais, não precisa mais de agência. Hoje em dia é diferente, não precisa mais de uma loja de eletrodoméstico. Isso é uma balela, eu vou provar. Né? A culpa nunca é do tempo. A Renner, a marca Renner, é mais antiga que o JH Santos, é centenária, é do final do século XX, final do século XIX. Né? E essa marca não para de crescer, é a maior empresa brasileira de varejo, e hoje já está em Buenos Aires, Montevidéu, e agora vai abrir, se não fosse a pandemia, já estava no Chile. Então, como é que uma empresa mais antiga consegue se dar bem no mesmo mercado, de certa forma, porque a Renner também começou vendendo eletrodomésticos, né? E hoje vende essa roupa. Como é que consegue se dar bem? E uma empresa que veio depois, que foi mais líder e maior do que a Renner, não conseguiu. Porque uma parou no tempo e achou que o jogo estava ganho. E outra foi permanentemente mudando e é uma empresa moderna, apesar de ter mais de 100 anos. Então, a dica é, a zona de conforto, ela é cruel, gurias, cruel. É impiedosa. Quem fica parado, o trem passa por cima. O ficar parado não quer dizer que tu tem que ser assim, inquieta, tá sempre tentando mudar e nada serve, não é isso. Mas ficar atenta, não cair na preguiça, não cair na tentação de tá dominado, eu já tenho as minhas eleitoras e os meus eleitores, a eleição está no papo, não vou trabalhar, vou ficar vendo Netflix. A zona de conforto talvez seja o principal ingrediente de uma derrota. Tá? E outra coisa, a internet. A internet para uns é vilão e para outros é um achado, é uma baita de uma oportunidade. Vocês podem ver, tu conversa com pessoas mais velhas que têm negócios, vão dizer: a internet veio só para atrapalhar, agora essa gurizada só fica na internet, agora é só rede social para cá, não sei o quê. Só que a internet é uma espetacular ferramenta para todo mundo. Vocês que são do meio político, ganharam a chance de ter o próprio canal de televisão. Imagine se eu há 30 anos, 20 anos atrás contasse, sabia que vai chegar um momento que todo mundo vai poder ter a sua audiência própria, o seu conteúdo, vai inventar a grade de programação do seu canal. É isso que acontece. Vocês têm no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, até no WhatsApp, um canal de televisão onde vocês são os diretores de programação e as apresentadoras. Então é muito, muito... E algumas pessoas já alcançam na internet muito mais do que as redes de televisão. Então, vamos botar aí, até 10 anos atrás, no máximo, somente pessoas muito conhecidas podiam criar uma rede de influência. Não é rede social, rede de influência. Eu tinha que ser uma pessoa assim, ou um artista de televisão, um jogador de futebol, um cantor, uma cantora, uma personalidade para conseguir ter uma rede de influência, ou seja, influenciar as pessoas, ser um influenciador, ser uma pessoa que eles chamavam de gerador de opinião, formador de opinião, tinha que ser alguém previamente conhecido. Hoje, um ilustre e uma ilustre desconhecida, hoje, na quarta-feira, podem, daqui a 3 dias, ser uma pessoa com milhões de seguidores, ou seja, uma pessoa com relevância e alcance nacional e, às vezes, mundial. Já falei ontem da Greta, né? Uma menina de 15, 16 anos que simplesmente virou pessoa do ano nos Estados Unidos porque nas suas redes sociais falava com propriedade sobre o meio ambiente, ou seja, um tema só, batido, 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 com propriedade, estudo, jeito, linguagem, novidade, frescor, ou seja, fazendo diferente, chama a atenção do mundo, do planeta. Conhece esse cara aqui, o Lucas Neto? Simplesmente a audiência que esse cara tem nas redes sociais, no YouTube, e agora ele faz filmes, streaming, mas é maior do que a audiência da Record e do SBT juntas. Ele tem em torno de 30 milhões de seguidores somados. Então, vejam o tamanho e o alcance que pessoas que eram ilustres, desconhecidas há pouco tempo atrás, conseguem alcançar na internet. E não venham me dizer que era uma pessoa super preparada, diferente, com recursos.
umas pessoas que começaram com vídeos toscos, com vídeos grosseiros de mal feito, mas que tinham um foco, ocupou um espaço, no caso dele, da Xuxa. Então, ocupar os espaços, saber ler o mercado, o cenário. Gente, uma candidatura e um mandato, a política é um mercado. Existe até uma expressão que a gente usa que é mercado eleitoral. Quando eu faço diagnóstico para candidatas e candidatos, eles querem saber, tenho chance ou não tenho chance? Claro que depende do trabalho, da estrutura, mas olhando o mercado eleitoral, eu digo, olha, tem mercado para esse assunto, é mais fácil esse outro aqui. Então, tem que saber ler os mercados eleitorais, onde estão as oportunidades, e esses dois souberam com maestria. Por isso que eu repito o que eu disse ontem também, que fundamental é ter paixão, gostar, amar alguma coisa e ter um propósito. Não dá para acordar e simplesmente dizer, eu vou postar porque o meu dedinho está nervoso. Eu vou postar, o que eu vou postar? Vamos ver. Não, e eu tô brincando, mas tem gente que faz isso. Então, não, tem que ter uma paixão e um propósito, ou seja, tem que ter um porquê que eu estou na política, tem que ter um porquê que eu estou nas redes sociais. Senão vai ser assim, aquela tia que a gente tem que fala com o filho na linha do tempo, né? Não, ele pode ligar para a pessoa daí, né? Então a gente precisa ter um foco, um propósito, um direcionamento para ser relevante na rede social. Paixão, porque fica mais fácil quando eu gosto de um assunto eu ter esse posicionamento, esse propósito, do que quando eu não gosto, né? Imagina que tédio, que coisa chata eu fazer uma coisa repetidamente todo dia se eu não gostar, né? E, ó, poucas causas, poucos temas para martelar, 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 martelar. A Greta, se falasse de meio ambiente, futebol, comida, praia, biquíni, piscina, tu acha que a Greta teria sido aos 15 anos personalidade do ano nos Estados Unidos e capa da revista Times? Nunca. É porque tem um tema que ela martela, e por martelar ela mostrou conhecimento, e por mostrar conhecimento chamou atenção, e por chamar atenção se destacou. É simples assim. Então, voltando àquela pergunta lá, no mundo que tem essa velocidade que vocês viram ali, fica impossível guardar tudo que a gente lê, ouve e assiste. Por isso, gente, parem de postar demais e comecem a postar aquilo que tem contribuição para a história que tu quer contar. Imaginem que o mandato de vocês, vamos pegar quem tem mandato. O mandato de vocês é um livro, tá? Imaginem assim. Esse livro tem várias páginas, possivelmente vários capítulos. E essa história só faz sentido quando junta. Se eu pegar um trecho, não faz sentido. Agora, a soma faz sentido. Então, se eu tenho um livro que tem uma história para contar, e a história é a tal da narrativa que a gente vive falando, né? Tem que ter uma narrativa, uma história para contar. Por que eu estou entrando na página do Zeca? Porque eu gosto de marketing, eu quero saber o que ele fala. Por que eu vou acompanhar a vereadora tal? Porque eu gosto que ela fala do meu bairro, porque eu gosto que ela fala da causa animal, porque eu gosto que ela é preocupada com a agricultura. Eu tenho que ter identificação. Enfim, porque com essa quantidade de informação e com esse nível absurdo, né, de distração que a gente vive, fica impossível as pessoas guardarem aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente publica. Vocês sabem que quem tem filhos jovens, assim, de 15 anos, por exemplo, para baixo, eles ficam normalmente em 2 ou 3 telas simultâneas, né? Estão vendo ali um streaming, um Netflix, estão no celular e estão num tablet da vida. Isso é cada vez mais, vai ser cada vez mais a tônica. As pessoas não têm mais uma atenção para apenas uma coisa. É uma atenção múltipla, né? É uma atenção que a gente faz em camadas. São várias coisas ao mesmo tempo. Tem que ter uma compreensão disso para poder ser entendido. Por isso que os vídeos têm que ser curtos, por isso que as legendas têm que ser curtas, por isso que tem que ter um pouquinho de vida real, de humor, de emoção. Não dá para ser absolutamente assim frio, mecânico, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então a gente precisa ter essa leitura para não ficar o chato e a chata da internet, né? Eu não falei alguns itens aqui, né? Já tinha falado do Facebook, 1 milhão de pessoas se logam por minuto. Isso em 2019, que é o último dado que a gente tem. Fico imaginando em 2021, com o efeito da pandemia, as pessoas mais em casa, mais conectadas. Isso aqui deve ter aumentado ainda mais. Olhem aqui,
quase 1 milhão de pessoas faz compras na internet por minuto. Vocês sabiam que cerca de 20% das compras no Brasil, que é um país pobre, miserável, que tem desigualdades econômicas absurdas, cerca de 20% das compras já são feitas na internet e quase todas elas a partir do Instagram. Vejam a revolução. Eu palestrei esses dias para lojistas e disse para eles, o negócio de vocês vai acabar se vocês não souberem entender que a loja vai passar a ser uma experiência apenas, a compra é na internet, né? Então, isso aqui é o tamanho da problemática ou da oportunidade. Vocês que têm mandato e têm na mão as redes sociais, isso aqui é uma oportunidade. Agora, se eu ficar fazendo feijão com arroz e querendo botar um folder dentro de um card, desculpa, vocês estão fora do jogo logo, logo. Sempre vai ter alguém, eu digo antes que me digam, né? Que diz, Zeca, isso deve ser na grande cidade, isso deve ser não sei aonde. Não, não. Pode ser que demore mais para um pequeno município, pode ser que demore mais num estado que nem o nosso, que é mais tá aqui na rabeira do Brasil, pode ser que demore mais num país como o nosso, que é mais atrasado, pode ser, mas chega, mas vai chegar. Isso é uma questão de tempo. Então, as dicas que eu queria deixar hoje bem clara, e a ideia de hoje é bater esse papo que reforça aquilo que eu fiz ontem e a gente ficar aberto aqui a interação de perguntas e respostas, é o seguinte. Vamos lá. Evitar o overposting. O que é o tal do overposting? São as palavras em inglês, pelo amor de Deus, o que significa isso? É postar, postar, postar. É o dedinho nervoso. Quantos de vocês devem ter o dedinho nervoso? É postar. Quer dizer, vou responder agora. Eu vou dizer agora. Acabei de ver agora uma coisa na TV do Lula safado. Eu vou responder agora. Calma, calma. Se vocês são pessoas públicas que almejam um cargo ou estão num cargo, vocês não podem postar qualquer coisa. Porque mesmo que vocês apaguem depois, fica para sempre na internet. Aí vocês vão concorrer numa majoritária e vão ver que lá na hora que o bicho está pegando, aparece aquele tal do posting, aquele vídeo aparece, porque dá o Zeca da vida lá do outro lado, sabe como buscar. Então, não contem até 10 e não postem. Postar nos horários de tráfego. Alguém já disse, e vocês devem ler por aí, é do meio-dia às 2, das 6h30 em diante da tarde. Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque depende do nosso público. E com a pandemia, os horários mudaram totalmente. As pessoas passaram a ficar mais tempo. Aumentou em quase 40% o tempo de conexão. A gente ficou quase metade a mais do tempo conectados. Então, como é que eu sei o horário de tráfego? Eu vou lá, se eu tenho uma página, né, gente? No Facebook não é perfil. Se eu tenho uma página, eu vou lá nas informações da minha página ou na minha informação do meu Instagram comercial, né? Vou lá e ele me identifica os horários, os dias de semana com mais audiência, com mais tráfego de pessoas. É nesses horários que eu vou postar, ok? Simplificar a linguagem. A linguagem tem que ser acessível, a linguagem tem que ser fácil, a linguagem tem que ser didática, a linguagem tem que ser para todos, porque nós vivemos numa sociedade, num país que tem desigualdades não só econômicas, mas também intelectuais. Então, a gente tem um monte de analfabetos funcionais, um monte de gente que mal e porcamente sabe escrever seu nome, que é consumidor de informação, que é eleitor e eleitora. Então, simplificar a linguagem. Desculpa. Criar uma narrativa própria, tudo que a gente falou ontem, né? Eu não vou querer ver, eu que digo eleitor médio, não vou querer ver assim essa vereadora só porque eu quero ver todas e fazer uma comparação. Eu vou acompanhar porque eu gosto, porque eu me identifico, porque eu me identifiquei, porque eu tenho curiosidade, eu ouvi falar. Então, a gente, criando uma narrativa própria, a gente tem muito mais chance de ter uma audiência fiel. Lembra o que eu falei ontem? Se eu posso sobre uma coisa, eu viro autoridade naquele assunto. É a brincadeira aquela. Se eu falar durante todo o tempo sobre os buracos da minha cidade, provavelmente eu vou ser chamado para programas de rádio quando for o assunto dos buracos. Eu vou ser chamado para palestras sobre o assunto. Então, eu viro autoridade naquele assunto, por mais bobo que seja o assunto. Eu tenho que ter menos assuntos que eu abordo para poder ter relevância e frequência. Tá? E vídeos curtos. Os vídeos performam melhor, ou seja, dão mais certo, engajam mais, eles alcançam mais. Beleza, mas desde que curtos. Desde que curtos.
Então, vídeos curtos, objetivos, ou diferentes, ou engraçados, ou extremamente simples, bem feitos, não dá para errar a mão aqui. Até tem uma outra dica depois que eu dou sobre os vídeos, tá? Então, olha essa máxima, para mim, assim, esse mantra, né? Só é lembrada quem repete e quem se mete. Ou seja, quem repete porque tem aquela coerência, né, daquele assunto, daqueles assuntos, pode ser mais de um, né? Mas tem a repetição como forma de memorização. E quem se mete é uma brincadeira, quem tem coragem de ser autêntica, quem tem coragem de tocar em alguns assuntos de um jeito mais, digamos, botando o dedo na ferida, quem tem atitude e quem tem um assunto ou poucos assuntos para repetir. Quem é generalista, quem uma hora é mais analista dos fatos, na outra hora é botando o pau, né, jogando terror, lenha na fogueira, na outra hora não, nem não funciona. Vai ficar com a audiência só restrita aos amigos, pessoas que realmente a conhecem, restrita aos parentes e restrita a um universo bem menor do que poderia ter se fosse alguém ligado a algum assunto ou alguns assuntos. Certo? Eu volto naquela analogia. As redes sociais são canais de televisão. Os canais de televisão, eles têm programação. Qual é a programação do nosso canal? Mesmo que se eu pegar uma TV aberta com uma Rede Globo, eu vou ter programas de agronegócio, vou ter notícias, vou ter futebol, mesmo que eu tenha variação de programas, eu sei o que tem lá. Eu sei o horário que ligar, eu sei por que eu vou ligar, porque tem coisas que me interessam ou não. O maior problema é quando a gente é ao mesmo tempo a Globo, a SBT, a Rede Vida, um canal de esportes e de culinária. A gente tem que ter menos assuntos abordados para ter mais relevância, certo? Então, portanto, coragem para fazer diferente, coragem para fazer de forma autêntica, coragem para não ficar repetindo e reproduzindo o que os outros e as outras fazem. Outras dicas. Resposta tem que ser personalizada. Essa coisa de obrigado pelo contato, forte abraço, ou obrigado pelo contato, um beijo, a gente continua na luta, não dá. Por quê? Porque eu perco uma oportunidade imensa de fidelizar aquele eleitor e aquela eleitora, e eu perco uma oportunidade imensa de transparecer que a minha página, que o meu perfil é humano, é gente falando com gente, senão parece que é a equipe, que é um robô. Isso não performa, não tem como a gente fidelizar. Então, mesmo que seja uma trabalheira, e duvido que seja uma trabalheira impossível, é difícil para quem tem muita interação, mas não é impossível. E outra, 1000 vezes melhor responder de forma carinhosa e individualizada, esse tempo que tu vai, entre aspas, perder, é 1000 vezes fazer isso, do que fazer outras coisas e relegar isso a um segundo plano e perder a chance de ter as pessoas mais fiéis e convictas de que é tu mesmo que está ali. Outra coisa, quem responde e mantém esse relacionamento consegue intimidade, inbox, né? Para conversar sobre a possibilidade dessa pessoa aceitar ter o seu nome, seu e-mail, seus dados divulgados, né, cadastrados, para eu poder manter uma lista atualizada e, com isso, fazer divulgação do meu mandato. É um ciclo. Eu dou atenção para as pessoas, elas ficam, relaxam e abrem a guarda, me dão os seus dados pessoais, e eu, com isso eu mantenho uma lista atualizada e eu dou atenção para elas, e com isso é um ciclo, né? Outra coisa, seja você mesmo, mostre seu lado B. O que é o lado B? Não é aquele lado que é o da personalidade pública, a imagem pública. Mostra você cozinhando com os filhos, com os amigos, fazendo um hobby que vocês gostam, vocês no pátio, você fazendo jardinagem, vocês fazendo qualquer coisa. Desde que seja real, autêntico, verdadeiro, engaja muito mais. Lanço um desafio aí para vocês. Postem uma imagem de trabalho na Câmara de Vereadores e postem uma imagem com um filho e vejam qual que tem mais alcance. É disparado, é covardia, né? As pessoas querem ver vida e não trabalho. Não, mas Zeca, mas eu quero divulgar meu trabalho. Eu também quero. Só que daí a gente mescla, tenta fazer isso com vida.
Evitar fotos pousadas. É um clichê desgraçado que eu não entendi até hoje por que existe na política. As pessoas estão lá no evento interagindo, ou vocês estão, quando momentos normais, né, claro, estão lá e abraçando uma eleitora no momento de carinho, lindo, uma foto linda daria, mas não. Aí na hora de postar é a foto que está ali parada do lado do prefeito, da prefeita, do lado da comunidade, com a mais posado, mais frio, mais careta possível. Essa foto aqui não tem alcance como poderia ter uma foto de verdade. 1000 vezes tu lá na casa da eleitora, entrando na casa lá, abrindo a porta, amarrando, no caso dos homens, amarrando os tênis, fazendo qualquer coisa dentro daquele ambiente da casa do eleitor do que pousando na frente da casa olhando para a câmera. 1000 vezes. Comparem, postem e me digam depois. E as legendas têm que ser curtas. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que ninguém lê. O brasileiro tem uma média de 1 livro por ano. Então, o livro é uma métrica, né? Porque é uma leitura. Então, o brasileiro não lê. A gente tem uma dificuldade enorme de concentração. Olhe o que acontece em 1 minuto na internet. Eu faço uma legenda, gente. Tem gente que faz umas legendas que é um memorial. Não dá. Legenda é curta, se possível, absolutamente fácil de compreender, marcando as pessoas, se for o caso de pessoas aparecendo que vocês têm prévia autorização, marcando a localização, porque isso aumenta o engajamento de onde vocês estão, e fazendo isso sem erro de português, né, também de preferência, fazendo isso de uma forma muito limpa, clean, que a gente chama, né? Hashtags, por exemplo. Tem gente que usa hashtag porque acha bonitinho aquele jogo da velha. Hashtag só serve para busca. Então, se eu ponho hashtag Zé Conorato num post, sempre que alguém procurar por hashtag Zé Conorato pelo meu nome, vai alcançar aquelas publicações, porque eu consegui colocar ali algo que indexador, algo que vai mantê-las conectadas na busca. Então, a hashtag é para os temas que a gente aborda e para o nome de vocês, para depois, na hora que as pessoas tiverem curiosidade, forem buscar mais sobre vocês, tudo que tiver hashtag vai aparecer na busca. Então, hashtag é menos hashtag. Tem gente que põe 60 hashtags. Então, a hashtag é Zé Conorato, hashtag marketing político, hashtag palestra vereadoras, por exemplo. Hashtag do que vocês estão defendendo, hashtag do nome de vocês, hashtag da causa. Outras dicas, e essas bem importantes. Você sabia que quando você coloca uma imagem de baixa resolução ou um vídeo de baixa resolução, eles não geram alcance? O que é? Uma foto tremida, ruim, um vídeo mal feito, com qualidade baixa, ele não performa nem 10% do que poderia, ele não alcança. O alcance orgânico, ele não chega em muitas pessoas. O Facebook trava, ele entende que aquilo ali não tem qualidade para ir adiante. Então, tem que dar uma atençãozinha um pouquinho melhor para um celular que tem um pouquinho melhor de qualidade nas fotos. Esse é um investimento que quem é político tem que fazer. No mínimo, tem que ter um celular seu ou de um assessor com qualidade para as fotos, tá? Se não for ter uma câmera, um fotógrafo, uma fotógrafa, tem um celular com mínimo de qualidade nas câmeras, tá? No Facebook, quando vocês colocam a localização do evento, do lugar que vocês estão, vocês aumentam em torno de 15 a 20% do alcance daquele post. Tá? Então, coloquem, mostra que vocês estão andando para cima e para baixo. Só que coloquem na hora. Tem gente que vai lá na Vila Joana e coloca a localização quando já está lá no hotel em Gramado, um hotel chique. Aí aparece lá, já vi muitas vezes, a pessoa falando lá da vila, de estar perto do povo, e lá na localização aparece hotel, sei lá, entendeu? Um hotel bacana. Então, cuidar com essas coisas. A gente coloca e posta na hora. Aliás, postagem de eventos, postagem de situações, elas devem acontecer perto do momento, né? Qual é a diferença de stories e de linha do tempo, de feed? Basicamente é assim, linha do tempo é o registro oficial. O stories é o momento, é a experiência do que está acontecendo. Se eu só estou dando a palestra, se eu for postar, no meu feed, na minha linha do tempo, vai ter o card da palestra antes e depois vai ter a foto da palestra, por exemplo. Uma foto que eu acho legal, que simboliza a palestra. No Stories, pode ter eu preparando a palestra, pode ter eu começando a palestra, pode ter um comentário de alguém que viu a palestra. O Stories são os acontecimentos a partir daquele evento. Como a gente falava lá atrás,
O tempo foi o mote, né, desse papo de hoje. E o tempo, ele é cada vez com a percepção de mais rápido, embora nunca mudou, né? Um minuto sempre foi um minuto. Um minuto sempre foi 60 segundos, mas de uns tempos para cá parece que é um segundo. Então, para a gente falar sobre o tempo, a gente tem que ter essa consciência. Nas redes sociais, a gente está aproveitando ou desperdiçando o tempo? O nosso tempo e o tempo de quem nos assiste? Fica essa pergunta. A gente está aproveitando essa ferramenta da velocidade, do alcance, do acesso, ou a gente está desperdiçando e sendo mais um ingrediente desse calhamaço de coisas hoje que apenas nos ocupam, nos dispersam, nos tiram a atenção e nos fazem fazer aquilo que a gente viu ali, de dar atenção simultânea para várias coisas, não reter nada, não ficar nada, não memorizar nada. Então, essa é a pergunta. Nas redes sociais, vocês estão aproveitando ou desperdiçando o tempo de vocês? E para encerrar, hoje, para nós conversar, tem essa frase da Margaret Thatcher que eu acho fantástica, né? Quando você não sabe para onde ir, todos os caminhos estão errados. Ou seja, eu hoje sou da saúde, amanhã eu sou a vereadora que é a mais crítica do governo. Amanhã, depois da manhã, eu sou a protetora dos animais. Aí na quinta-feira eu vou ser a que vai dar dicas de culinária e vai ser a que vai mostrar a família. No sábado, eu volto a fazer aqueles posts que são assim, só de texto, bem grandão, colorido, falando mal sem ponto do Lula, do Brasil, do Bolsonaro. Não sei, não dá, gente. A gente está perdido, procure ajuda, procure ajuda. Que se vocês são personalidades e são pessoas públicas, vocês têm que ter um direcionamento. Vocês não vão agradar todo mundo, isso é certo, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas vocês vão ter muito mais chance de ter um público fiel, porque gosta daquele posicionamento e gosta daquele assunto, do que vocês tentarem agradar todo mundo. Porque quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Fica meu telefone aqui e eu volto agora. Eu vou parar o compartilhamento. O Roberto deve estar aí e nós vamos fazer hoje abrir para dúvidas de vocês e eu fico à disposição. Muito obrigado. Roberto, o que a gente faz aí? Tu que manda aí. Está aberto para perguntas ou tirar dúvidas. Quem quiser, só liberar o microfone e fazer a pergunta aí, por favor. Se não tem perguntas, porque também se constrange, né? Ou porque tem algum tipo de... A gente pode fazer pelo chat, tem várias aqui, eu respondo todas, depois já tem várias aqui. E também pelas redes sociais, ou encaminhando para a fundação, eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Oi, Zeca, eu tenho uma pergunta. Tá Oi, estou te ouvindo. Tudo bem? Meu nome é Kátia, sou vereadora de Maçambará, Fronteira Oeste. Tudo bom? Eu adorei desde ontem, não quero perder um minuto, estou com a minha pequenininha aqui, mas estou manobrando. Aliás, a gente na pandemia está se virando nos 30, né? Tem que fazer isso. Então eu estou me dividindo, às vezes eu dou uma atençãozinha, mas tá muito bom, muito obrigada. Eu tenho uma dúvida, que é meu terceiro mandato, e nesse terceiro mandato eu fui a vereadora mais bem votada, e sou presidente da Câmara também pela terceira vez. E eu tinha uma discussão muito forte com o meu noivo, ele é advogado eleitoral, e ele me dizia, Kátia, tu tem que ter uma página. E eu nunca quis transformar a minha rede social, Facebook, em página. Eu sempre quis manter a minha linha, minha autenticidade, que eu posto meu trabalho de vereadora, meu trabalho como enfermeira do SAMU, e eu posto a minha vida, minha filha, meu cotidiano, e eu nunca quis mudar isso, porque eu achava que era meu, eu achava que a página não ia... eu ia perder um pouco da minha essência. E isso foi uma discussão muito forte nessa última eleição, por exemplo. E eu não mudei isso, eu continuo com meu Facebook, Instagram normal. Tu acredita que para o vereador, não sei, tu tem experiência nisso, nós temos que ter uma página,
ou nós podemos manter nossa linha como vem acontecendo? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada, eu adorei mesmo, Zeca. Eu te acompanho, mas eu nunca tive essa oportunidade. Agradeço a deputado Covatinho, aqui o Roberto, que foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Kátia, parece que foi combinado, né? Mas a gente não combinou dela me elogiar, viu, Roberta? É de verdade. Não, vamos lá. São duas coisas diferentes. A tua autenticidade, a tua vida que tu projeta ali nas redes sociais, eu acho que é aquilo que eu falava ontem, né? Tu tá sendo tu mesmo. E tu pode ter certeza de uma coisa, é isso que o eleitor daí tá comprando. É isso que ele tá dizendo. Eu conheço essa guria, ela não mudou, ela é a mesma, ela virou presidente da Câmara e não se deslumbrou. Eu posso estar errando as palavras, mas é por aí que falam de ti, né? Segue sendo a mesma pessoa. Isso é valor. A vantagem e a diferença de ter uma página é que tu vai ter recursos que os perfis não têm. Por exemplo, impulsionar, né, que é pagar para alcançar mais pessoas. Se um dia for o teu interesse concorrer a um cargo estadual, federal, sei lá, e tu tiver que sair do município, o teu nome, o teu alcance, provavelmente tu vai ter que migrar para uma página, porque daí sim tu vai ter a chance de impulsionar, tá? Patrocinar. Outra coisa, o limite, né, do perfil com o número de amigos e a página não tem limite. Então, são coisas que, na verdade, não tem a ver com o teu jeito de postar, nem com o que tu posta, mas simplesmente com as ferramentas que elas te dão, que ela te dá, que é a patrocínio, métrica, né? Numa página, tu consegue clicar num botão e ver que dia da semana mais assistem, mais me procuram, que tipo, que sexo tem as pessoas, é mais homens, mais mulheres, que idade, faixa etária. Então, uma página te dá mais informação. Para não dizer que é tudo alegria, nem tudo são flores, a página te tira um pouco da interação. Aquela que a coisa do perfil ali, do falar inbox, ele é muito mais fácil e corriqueiro no perfil do que numa página, que fica mais frio, mais distante. Mas eu te aconselharia a manter as duas coisas. Posta na página e compartilha no perfil. Usa o perfil para ficar ali de conversa com os teus eleitores, mas usa a página para te dar métrica, para te dar número, para te dar saber exatamente quem são, onde estão e que idade tem as pessoas que te procuram. Posso falar? Por favor. Eu também fiquei com essa dúvida de fazer página ou não. Aí iniciou meu primeiro mandato, né, aqui no município. Eu fui a vereadora com o maior número de votos aqui no município. Qual é teu município? Segredo. Segredo. É. E aí eu acabei pensando de forma para alcançar, né, esses eleitores, e aí eu acabei fazendo a página. Mas eu não publico tudo o que passa na Câmara. O que é mais importante, que tem mais relevância, que tem mais resultados, né? Uma ou duas postagens assim por mês eu tenho organizado que tem tido mais resultado, então. Mas também compartilho, né, no Face normal. Eu acho interessante porque fica mais organizado, sabe? Em alcance, eu acho que ainda não está tendo o mesmo número do que no Facebook, porque os meus eleitores, a maioria são agricultores, né? No meio rural, às vezes nem todos ainda têm acesso, às vezes a internet, coisa e tal, mas devagarinho, para mim é uma experiência. Eu até gostaria de compartilhar, assim, se outras pessoas já trabalharam com página e qual o resultado. Assim. Mas antes de que as pessoas, só para não deixar, né, de comentar, eu vejo como coisas complementares. Eu nunca recomendei para ninguém, nunca vi como dar certo quando a pessoa fica apenas, no caso de vocês, vereadores, com a página, por exemplo. Embora tu tenha que ter até um perfil para ter uma página, né? Mas tu pode deixar oculto, tá? Não precisa aparecer. Mas eu gosto da manutenção das duas coisas. Acho que tem um momento que a gente tem interação, não é nem só no sentido do que postar, mas na forma. Então, eu acho que a página, eu entendo assim, a página deveria ser o depositário, onde tu coloca as postagens.
e no teu perfil tu compartilha, e no perfil tu segue conversando. É importante vocês terem em algum momento, pode não ser agora uma necessidade, viu, vereadora, mas pode ser ali na frente, tu querer dizer assim, ó, mudou o eleitor, tô aqui há 10, 15 anos, vamos dizer, né, daqui a um tempo, quem é que... Eu achei sempre que eram as mulheres de 30 a 40, aí tu vai ver lá, a página está me dizendo que são os homens de 25, sei lá, ou vice-versa. Essa informação só uma página te dá, né? Só uma página. Então, eu acho que é abrir mão de uma informação. Agora, tem uma coisa que tu falou que é verdade. A gente que tem perfil e daqui a pouco abre uma página, o que acontece? Até todo mundo do perfil ir lá para a página, até tá a Dona Maria, o Joãozinho, que a gente conversa todo dia ir para lá, demora ou às vezes nem acontece. E aí a gente fica com um perfil bem mais interessante para interagir. Mas a página está lá meio morrendo de fome, né? Mas a página, de novo, se ela conseguir ser onde começa a postagem e depois tu compartilha, tu vai ter ali números, dias da semana, horários, sexo. Isso é importante para a tua vida futura e teus planos futuros, tá? Minha opinião, né? Embora ninguém é dono da verdade. Legal. Obrigada. Quero dizer que eu gostei muito do curso também, pessoal. Eu não sei ontem, eu estou muito curiosa para assistir a gravação de ontem, embora eu esteja fazendo um curso também interessante para vereadores, né? Mas é outro foco. Então, essa parte aqui da comunicação, eu fiquei bem interessada, né? Mas ainda bem que a gente vai ter essa oportunidade, no meu caso, então, de assistir. Eu queria ver onde que eu consigo assistir pelo próprio link. O Roberto, no início, o Roberto da Fundação disse que está no YouTube, né? Então, as informações vocês peguem com a Fundação, mas já foi gravado, assim como a de hoje está gravada também. Tá, obrigada. Imagina. Alguém mais? Oi, Zeca. Oi, pessoal. É o primeiro mandato, tá? Eu utilizei muito página, muito rede social na campanha, deu muito resultado, porque eu sou bem conhecida no município. Só vamos dizer assim, eu não era uma pessoa pública, eu nunca trabalhei na prefeitura, então eu não tinha esse vínculo, né? E eu precisava desenvolver esse vínculo. Eu usei muito página, deu muito certo, deu muito resultado, né? Eu fiz a migração do meu perfil, dos meus amigos do perfil para a página, né? Porque daí tu carrega com todos o número de amigos que tu tem no perfil e funcionou muito bem, né? Tanto que agora eu continuo utilizando, né? A equipe que estava trabalhando comigo, que me assessorou durante a campanha, está me assessorando agora durante o mandato, já para a gente construir essa imagem ao longo dos 4 anos, né? Que é muito importante. E a gente sempre faz isso também, de posta na página e compartilha pela minha rede social, pelo Face normal ali. Só a única coisa que eu estou fazendo, que até queria ver o que o Zeca acha disso, que eu estou cuidando mais para colocar as coisas do mandato, mais específicas do mandato na página, e questão mais pessoal, daí eu coloco só no meu perfil. É muito comum esse tipo de situação. Sabe que em casa de ferreiro espeta de pau, né? Eu sou um que tem uma página, nunca me esqueço que eu tenho página. Meu Deus, eu tenho uma página. E porque, claro, estou brincando, mas a gente não, né? O nosso trabalho é muito mais de indicação, coisa não tem. Vocês têm uma coisa de prestação de contas, né, com a comunidade. Eu acho fundamental a página ser uma espécie de atualização do mandato. A Kátia, acho que era a colega que falou ali antes, a primeira que falou assim, mas é minha vida, é meu jeito, então eu posto do mesmo jeito. Tudo bem, isso é ótimo, é a personalidade dela. Mas se em algum lugar eu tenho que dar um recado de prestar contas do meu mandato, é na página, né? E eu posso deixar o meu perfil, então, para a minha vida mais pessoal. Embora não tem muito como a gente bloquear, né? No Instagram até tem. No Instagram, tu fecha o Instagram, ninguém vê nada. Então, tem gente que eu conheço, tem gente que tem posta filha, família no Instagram fechado e tem um Instagram comercial, por exemplo, para fotos de trabalho, porque tem uma coisa de privacidade e tal. Mas o político que quer privacidade não pode ser político, né? Porque a essência do político é a publicidade dos seus atos. E eu acho, e eu também volto a dizer, não sou dono da verdade, eu só acho. Eu acho que quanto mais vida real tu colocar, mesmo na página, quanto mais tu lá, seja lá o que tu gosta, deve gostar de alguma coisa, de atividade em casa, do jardim, no pátio, no esporte, quanto mais tu postar isso aí, mais as pessoas vão ver que tu é pessoa real, gente, carne e osso, né? Não aquele mandato. E isso aí o ser humano está muito carente, gente, está muito carente.
tá louco para ver gente que é gente como a gente, assim, então isso tem muito valor. Então eu faria nas duas, tanto página quanto perfil, essa postagem de mais vida real e sem deixar de prestar conta do mandato. Tá, ok. Quero te parabenizar, tá muito bom o curso. Obrigado. E eu não me apresentei no início ali, né? Eu sou aqui de Cidreira e sou vereadora no primeiro mandato. Meu nome é Tatiane. Aí temos o prefeito Alex, progressista. Isso. Bem, obrigado. De nada. Olá, eu aqui. Olá. Olá, tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite, Honorato. Boa noite. Eu sou a Rose, aqui de Cachoeirinha. Nós temos um município, né? Bem do ladinho de Porto Alegre, aqui, com 130 mil habitantes. E a internet, ela foi, nessa pandemia, bastante usada. Inclusive, eu, candidata também na época, né? A vereadora, não consegui alcançar o mandato, mas estou aqui ainda persistindo. Uhum. Isso que é importante manter, né? Vi nos vídeos algumas coisas assim, tipo vídeos longos, ok. Eu batia que não podia ser vídeos longos. O pessoal dizia, não, tem que ser vídeos mais de 3 minutos. E nos vídeos também, assim, que quando eu fazia transmissões ao vivo, eu tinha bastante alcance. Na hora as pessoas já entravam e comentavam. E vi que os compartilhamentos, por exemplo, se eu pegasse e compartilhasse da minha página para o meu perfil, os engajamentos eram menores e as curtidas também. Não que eu me importasse tanto assim, mas eu via um movimento através das curtidas e de outras informações. Então, isso é mito ou é verdade? Agora. Não, na verdade, e o vídeo bem feito. Toda regra foi feita para a gente contestar e ter exceções, né? Então, nada que é assim, né? 1 mais 1 é 2. Então, mas normalmente, aí a experiência nos mostra e também as próprias informações que o Facebook, por exemplo, nos dá e as redes sociais nos dão, e aí vem aquela questão da página, né? Dos perfis profissionais, porque eles te dão informação, né? O Instagram mesmo. Vocês têm Instagram e a maioria tem Instagram normal. Se vocês mudarem o Instagram para comercial ali, você tem informações. Vira uma página. Alcance, público, sexo, horário. Então, eu acho que isso é fundamental. O que esses números nos mostram normalmente? Que vídeos curtos engajam muito mais do que vídeos longos. Por quê? Porque as pessoas não têm saco. E não é nem saco pelo teu assunto, pelo meu assunto. Não é isso. É porque, olha que na primeira lâmina, né? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o grau de dispersão é muito grande. Às vezes o cara tá ali, ó, tu contabiliza como uma pessoa que tá online te assistindo na live, mas tá aqui, ó, lavando a louça, aqui, ó, aqui, tá correndo aí, fulano, tá olhando, mas não tá olhando. Essa é a realidade de hoje da dispersão. É uma audiência, mas não é 100% de concentração, né? Então é mais fácil eu deixar isso curto, porque eu consigo daí ver. E vocês sabem que um vídeo, em média, é assistido 4 segundos. A grande maioria das pessoas que assistem um vídeo é por 4 segundos. Então, o recado, o assunto tem que ser no primeiro momento. Né? Hoje eu vim aqui falar sobre a Rua Arnaldo Ribeiro, por exemplo. Tá, me interessa ou não me interessa? Eu retive aquela audiência ou não? Agora, se eu disser assim, meus amigos, meio discurso, e minhas amigas... Cachoeirinha grande, importante e imponente. Aí, já desligou, já foi embora, já perdeu, porque não dá tempo de fidelizar. Aliás, uma coisa que é uma oportunidade que tu me dá aqui, que é não contem apenas as visualizações como uma métrica de sucesso. O que eu vejo de político e política dizer assim, ó, o meu vídeo bombou. Por quê? Porque deu 3, 5, 10 mil visualizações. Tá, e quantas pessoas engajaram, curtiram, ou compartilharam, ou comentaram? 4. Não, teu vídeo foi uma bosta. Desculpa. Porque tu alcançou um monte de gente e só 4 resolveram falar que gostaram, não gostaram. Então, não é quantas pessoas assistem, é quantas tu consegue tocar. Né? Então, eu prefiro que 10 assistam e 5 interajam, que foi 50% de êxito. Às vezes, esse ser assistido, que são os views ali, o ser assistido, às vezes até pelo lado negativo.
A gente fica assistindo 35 vezes um vídeo que é um meme, que é uma coisa engraçada, ou que é uma pessoa que se deu mal, que escorregou, que caiu, um concorrente que a gente acha que... Então, eu estou assistindo, estou dando audiência, mas eu não estou engajado naquilo. E a outra coisa são os 4 segundos. Eu fiquei ali 4, 5 segundos, já desisti. Até às vezes ele correu, né, automaticamente ali na minha página e não deu nem tempo de desligar, o Facebook conta como assistido. O cara viu 5 segundos e está assistido. Aí tu diz, bombou, aí todo mundo viu. Não, a grande maioria viu só o iníciozinho. Então, vídeos curtos servem para isso, para a gente garantir que as pessoas não saiam, não dispersem, né? E assistam logo. Então, eu acho que essas coisas são realmente dicas valiosas. Não é de vídeo curto de falar rapidinho, né? Olha que gente... Não, não é isso. É não contar a história do planeta Terra num vídeo, né? Não, tem gente que é muito prolixa, né? A comunicação ela é mais direta, mais objetiva, mais sintética, né? Isso faz toda a diferença. O resto é a tua qualidade, a qualidade do que a gente está assistindo, é a tua relevância, né? A gente consegue ganhar com o tempo, né? Uma audiência fiel, as pessoas gostam de te ouvir, e aí vai naturalmente. Agora, eu não posso abusar da paciência daqueles que estão comigo, eu sempre tenho essa premissa, né? Então vamos ser direto, ser curto, e desculpe se eu tomei teu tempo, boa noite a todos, sabe? Um vídeo que vem assim, dá um recado e vai e pede licença. Não sei se eu te respondi, mas é por aí que a gente acredita em trabalho. Muito obrigado. Quem mais? Não sei se tem mais alguma coisa. Vereador, tu não deu seu nome, né, de Cachoeirinha, tu não disse teu nome na entrada, não aparece para mim aqui teu nome. É Rose. Rose de Paula. Tá bom. Muito obrigado, Rose. Boa noite, Zeca. Boa noite. Boa noite às companheiras progressistas. Muito legal estar aqui com toda essa mulherada, né? Exceto o Zeca, né? Mas, afinal, eu sou a Franciele, vereadora aqui de Muitos Capões, pertinho aqui de Vacaria e Lagoa Vermelha. Isso. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer à deputada Silvana pelo convite e que tenham outros encontros, né? Deixar registrado assim que eu estou disponível quando o pessoal quiser fazer, me convide que eu estou aí com o pessoal. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Alguém mais? Senão a gente conversa também pelas redes sociais, estou à disposição. Alguém mais? Zeca, eu vou aproveitar para pedir para você dar algumas dicas sobre como usar melhor o WhatsApp, tá? Qual a melhor forma de comunicar pelo WhatsApp, mandando várias mensagens sem ser inoportuno, sem ser chato nesse sentido. E também pode pegar o gancho, falar um pouco sobre a importância de manter um banco de dados atualizado e como que é possível montar esse banco de dados. Algumas dicas, não é uma pergunta, mas seriam algumas dicas nesse sentido. Roberto, eu falei ali em algum momento, né, sobre isso, da possibilidade da grande ferramenta que a gente tem quando está interagindo com as pessoas de forma personalizada, né? Então, vou começar por aí, como formar um banco. Eu acho que a grande oportunidade que vocês têm de formar um banco de cadastro de pessoas é quando dá atenção para a reivindicação ou para o comentário. Eu vejo comentários sendo só curtidos e muitas vezes se perde a oportunidade de trocar uma ideia. Até quem vem falar mal da gente, a vereadora está lá, postou o trabalho, sempre tem aquela de mal com a vida, né? Quer dizer, essa aí não faz nada, isso não sei o quê. Daí, se tu tem um tempo, tu respira fundo, conta até 10, vai lá e conversa, chama ela em box para conversar. Geralmente, essa pessoa muda de opinião, estou certo ou errado? Só não sei se for uma louca, né? Ela vai mudar, ela vai dizer, é que eu não sabia que tu era assim, é que eu tinha só ouvido falar, e agora eu te adorei, agora eu vou te seguir sempre. É assim. Por quê? Porque é carência. As pessoas estão e são carentes. Então, uma forma de formar um banco é quem interagiu num comentário, chama para conversar em box, troca um pouquinho de informação, não sai direto pedindo, né, CPF, número, vai conversando,
Pede autorização para ela para dar teu número de telefone para comunicar via WhatsApp. Quando vê, essa pessoa é uma pessoa que está multiplicando as tuas coisas só porque recebeu atenção. Atenção. Né? Então, isso eu acho importante. O WhatsApp é que nem o Facebook, o overpost não dá para ser também 10 vezes ao dia, mas listas de transmissão, que é aquela que requer que eu tenha, que quem receba me tenha salvo na agenda, né? Elas devem ser utilizadas, porque ainda mais se elas forem dos meus grupos de interesse e de atuação. Então, eu tenho lá, eu criei aquele banco, eu alimentei aquele banco, eu botei ele dentro do meu sistema, né, do meu Excel, sei lá, do Word, e aí eu vou interagindo com as pessoas. Só que com isso, eu vou tendo que criar alguns filtros, eu acho mais certo criar alguns filtros. Por exemplo, eu tenho lista de transmissão que eu mando coisas que eu faço na política, para políticos e interessados em política. Eu tenho outro que eu mando das minhas palestras e coisas de empresa, para empresários. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouquinho nem todo assunto que a gente repercute interessa a todo mundo. Né? Ah, mas eu sou vereador, tudo que eu faço interessa à cidade. Não, mais ou menos. Né? A gente tem focos, então ajuda também a ter uma audiência mais, digamos, mais que compreenda mais aquela troca de mensagens se tiver um filtro. E eu acho que o WhatsApp tem essa ferramenta maravilhosa, né? Que permite essa interação e permite o acesso quase imediato. Hoje, tu viu que eu falei, né? 25% das pessoas estão fora da internet, mas 95% dos brasileiros estão no WhatsApp. Então, o WhatsApp é a grande rede social do país, né? Tem mais números do WhatsApp que população, né? Porque tem muita gente com mais de um número. Então, é a grande ferramenta. Agora, até pela questão de lei de dados, a gente pedir autorização para as pessoas antes, né, de distribuir, a gente ter consciência que não está importunando. Isso é uma forma de criar um filtro e não criar uma barreira. Então, eu além de bater nas casas, chamar pessoas que me indiquem, a multiplicação aquela clássica, Roberto, eu faria via comentários no Facebook e no Instagram. Comentou é porque tem interesse, mesmo que seja interesse em me jogar uma pedra. Mas comentou porque tem interesse. Eu chamo para conversar. Ninguém converte todo mundo, né? Nem Jesus converteu todo mundo, mas converte 90%, pode anotar. E aí essas pessoas satisfeitas com essa atenção que a gente está dando se abrem e dizem o nome da filha, do cachorro, do periquito. E aí a gente começa a criar uma relação, daí consegue um número, aí consegue a autorização para mandar coisas do nosso mandato. Quando vi, essa pessoa está automaticamente virando uma multiplicadora porque recebeu atenção. Mais ou menos isso, né, Roberto? Daria para fazer um dia inteiro, mas eu acho que essa é a lógica. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para não ficar refém de software, de empresa, de... Não. Uma coisa básica que exige de vocês é uma coisa, tempo, né? Tempo, disponibilidade. Né? Para tirar ali uma hora do dia para interagir, conversar no privado, perguntar se pode receber mais coisa, se autoriza, saber um pouco mais da vida daquela pessoa, abastecer um banco de dados simples ali, e aí começa a interação e digamos, a rotina, né, de conversa. E outra coisa, é muito melhor eu fidelizar os meus do que ficar olhando o programa do vizinho, né? Então, tem muita gente que está sempre prospectando. Então, agora tem novos eleitores, chegaram pessoas novas na cidade, tem um bairro que eu nunca fui, tá, mas e os teus? Aqueles que te trouxeram até aqui, né? Aqueles que fizeram a tua eleição. Esses têm que estar permanentemente em contato. Em eleição me perguntam muito isso. O que eu faço? Eu vou numa cidade que eu nunca fui, candidato a deputado, por exemplo, que eu nunca fui, vou lá na esquina distribuir material, ou eu faço uma reunião, uma janta, um evento com os meus multiplicadores, 1000 vezes com os meus, né? Porque eu estou dando valorizando aquelas pessoas. E é a mesma lógica nas redes sociais. Não esqueçam daqueles que sempre estiveram com a gente antes de prospectar um novo, né? Manter as pessoas conectadas. Vereadora é muito mais próximo do que, por exemplo, deputada, porque o vereador está no município, às vezes é vizinha, às vezes se encontra no mercado, então essa relação é de proximidade. E se ela não for de proximidade também na rede social, é falsa, ela é fria, né? Então eu faria dessa forma, através dos comentários, conversaria no privado, dá um check-neck, né, conversadinha, né, para dar uma amaciada, pega os dados, pede autorização e começa a ter uma interação permanente. Tem mais? Não se envergonhem, tá, gente? Porque tem como a gente falar
fora daqui e depois até via fundação também, e como está tudo gravado, a gente pode rever e voltar a falar. Roberto, acho que é isso. Não sei se a nossa presidente da Mulher Progressista, que está aqui, quer nos dar uma palavra, senão eu acho que a gente cumpriu a missão. Ótimo, Zeca, eu quero agradecer. Ótimo, Zeca. Não consegui acompanhar toda, mas parabéns. Muito obrigado. E parabéns para as vereadoras também que Exatamente. estão aí se manifestando e tirando as dúvidas, né? Obrigada, Zeca, viu? Obrigada, Roberto, através da Fundação. Eu acho que essas reuniões de capacitação, ela nos faz muito bem. Eu acho que é uma troca de experiência, dúvida, tirando nossas dúvidas, porque a gente sempre tem dúvidas, né? Como que faz nas mídias sociais, ainda mais numa época dessas. Então, parabéns, Zeca, obrigada. Parabéns às vereadoras que participaram também. Muito obrigada pela participação. Isso aí, deputado. Muito obrigado. Eu também, Zeca, em nome do deputado Covatti Filho, que é o presidente da nossa fundação, Fundação Milton Campos, que é a Fundação Nacional do Progressista, e que contou com todo o apoio da deputada secretária Silvana Covatti, presidente da Mulher Progressista Gaúcha, e o Partido Progressista, através do presidente Celso. Nós só temos a agradecer, Zeca. Foi um aprendizado muito grande e principalmente agradecer aí às vereadoras, em nome da Fundação, por tirar esses 2 dias, essas 2 noites, estar conosco, e nós só temos agora para frente fortalecer ainda mais esse movimento. E com certeza, né, deputada Silvana, secretária, vai ver muitos outros cursos, vão vir por aí, vamos fazer muita capacitação junto da Fundação, com o Zeca, vamos cada vez crescer mais junto aí. Muito obrigado a todos por vocês aí. Tá bem, então, muito obrigado mais uma vez. Concorrer com a novela não é fácil, concorrer com o dia a dia da família, mas a gente ganhou. E brincadeiras à parte, quando fala em capacitação e conhecimento e ver pessoas muitas interessadas, é muito bom, né, deputada? Porque num país que tudo é assim meio superficial, o conhecimento é superficial, todo mundo é meio entendido sem ter profundidade, eu fico sempre feliz. E sempre coloco, não é gênero quando eu coloco assim, eu não sei tudo, eu não sou dono da verdade, são 25 anos vivendo. Assim como se eu quiser, mesmo com esse contato que eu tenho com a política, quiser dizer como é que é a lida de um deputado, eu nunca vou conseguir dar um relato que, por exemplo, a Silvana pode dar, porque são as vivências que fazem a gente, assim como eu nunca vou saber como é que é ser vereadora no município de vocês. A gente é único porque a gente tem experiências únicas, e o que vale é a troca. E está sempre aberto para trocar e sempre aberto para aprender. Olha o que eu falei, a Kodak sabia tudo, quebrou. A gente, quando sabe tudo e não está disposto a aprender, a gente também quebra. Tchau, boa noite para vocês todos. Tchau, boa noite. Nos vemos nas redes.